Agnosticismo é o nosso assunto de hoje na nossa série Teologia. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso canal O Maná de hoje. Se inscreva se você ainda não é inscrito, vai ser muito bom ter você como inscrito do nosso canal. Nós estamos falando aqui na nossa série Teologia sobre pensamentos teológicos e filosóficos. E hoje nós vamos falar sobre agnosticismo. O agnosticismo é o pensamento filosófico que entende que a verdade de certas coisas não pode ser comprovada. Em relação a Deus, por exemplo, o agnóstico entende que a razão humana ainda não conseguiu prover fundamentos, provas suficientes para dizer, para afirmar se Deus existe ou se não existe. E por causa disso, por causa dessa forma do agnóstico pensar, é que ele permanece agnóstico. O termo gnostos vem do grego e significa uma coisa conhecida, uma coisa notável. E ao contrário, a palavra grega agnostos significa desconhecido, uma coisa não conhecida. O termo agnóstico começou a ser usado depois que o biólogo inglês Thomas Huxley usou pela primeira vez. Inclusive, ele foi quem cunhou o termo em 1869. Mas antes dele, filósofos antigos como Protágoras, por exemplo, já produziam pensamentos agnósticos. Muitas pessoas usam o termo agnóstico para definir pessoas que estão entre a crença e a descrença, que estão entre o teísmo e o ateísmo. Mas eu acho que o mais certo mesmo é deixar o agnóstico na sua posição, porque ele tem sua forma própria de pensar, o agnosticismo é uma corrente filosófica, o agnosticismo tem sua própria conceituação das coisas, então o agnóstico não vai gostar de ser classificado como meio termo, né, entre teísta e ateísta. Ele tem sua própria visão de mundo, sua própria cosmovisão. Então, vamos deixar o agnóstico como agnóstico e não como um meio termo entre teísta e ateísta. O teísta é aquele que acredita em Deus, ele acredita em divindades. O teísmo é diferente do cristianismo, como é diferente do ateísmo, é diferente do deísmo. Se você quiser conhecer mais detalhadamente esses termos, é só assistir a nossa série Conceitos Teológicos e Filosóficos. O link eu vou deixar aqui na descrição e você pode também clicar nesse card que está aparecendo. Então, o agnóstico ele não acredita que a mente humana, que a razão humana pode penetrar o reino do sobrenatural. O agnóstico é alguém que acha que certas coisas não podem ser provadas, como por exemplo a existência de Deus ou de deuses, e então, em relação a essas coisas, ele permanece agnóstico. Há pelo menos 7 vertentes de pensamentos agnósticos e eu vou colocar aqui agora cada uma delas para você. Claro que o vídeo é rápido, é só para despertar você para estudar o assunto caso você queira. Então, depois que eu esclarecer aqui o resumo de cada pensamento, você poderá pesquisar e aprender mais sobre o assunto. Existe o agnosticista teísta, que é aquele que acredita na existência de pelo menos uma divindade, mas ele a considera inacessível, ele a considera desconhecida, ele a considera incognoscível. Ele considera que essa divindade não pode ser explicada, conhecida ou provada pela razão humana, mas ainda assim acredita na existência de uma divindade. Aí existe o agnosticista ateísta, que é aquele que entende que Deus não pode ser provado, não pode ser captado completamente pela razão humana, então ele permanece acreditando que não existe uma divindade. O agnosticista ateísta é aquele que entende que o conhecimento sobre uma divindade, que o conhecimento sobre a existência de uma divindade é incognoscível. Então, ele, na sua opinião pessoal, ele prefere dizer que não existe uma divindade, que não existe um Deus. A gente poderia dizer, então, que o agnosticista ateísta é um ateu que ainda não se assumiu completamente. Outra corrente de pensamento agnóstico é o agnosticismo forte. O agnosticista forte é aquele que entende que em relação a Deus, que as coisas sobre Deus, sobre o sobrenatural, estarão sempre além das possibilidades humanas.
estarão sempre além daquilo que a gente pode entender, captar, compreender. O agnosticista forte, então, ele não expõe a sua opinião, ele é aquele que permanece sem expor a sua opinião sobre o fato da existência ou não existência de Deus. Isso porque ele entende que o sobrenatural, que Deus, que a existência de divindades está além das possibilidades humanas, está além do que a razão pode comprovar ou provar. Existe também o agnosticismo apático. Para um agnosticista apático, a questão da existência ou não existência de Deus, de deuses, do sobrenatural, não vai influenciar em nada a vida dele. Ele entende que isso não vai afetar ele em nada, isso não é importante para ele. Então ele permanece apático a esses assuntos, a essas discussões, a essas ideologias. Para o agnosticista apático, essas coisas não são importantes. Portanto, ele é aquele que não se entremete no debate, ele se abstém. Ele permanece, então, como é classificado. Ele permanece apático em relação à existência ou não existência de Deus, de deuses ou do sobrenatural. Depois nós vamos ter o agnosticismo modelar. O agnosticismo modelar sustenta que questões metafísicas, sobrenaturais, questões sobre Deus, divindades, etc., não podem ser verificadas e nem comprovadas. Mas ele entende que um sistema, que um método, que um modelo de crença poderia ser criada, desde que pudesse ser comprovada racionalmente. Essa corrente de pensamento, o agnosticismo modelar, não se dedica a provar, a querer saber ou a discutir a questão da existência ou não existência de Deus. E existe, em sétimo lugar, aquilo que a gente pode chamar de ignosticismo. O ignosticista entende que, primeiro de tudo, é preciso definir Deus, para depois estabelecer questões como crer, não crer, se pode ser provado ou não provada a existência desse Deus. O ignosticismo entende que para cada definição de Deus vai haver uma discussão diferente e, portanto, um grupo diferente. É isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Teologia, nos nossos pensamentos filosóficos e teológicos, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Se você assistiu até agora e gostou, deixe um like e ative o sininho, assim você será notificado de todos os vídeos que nós publicarmos aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.